Então hoje a gente vai começar falando da parte de derivada direcional para funções de três variáveis, tá? Então a gente já viu a derivada direcional para função de duas variáveis e definiu o vetor gradiente e viu a relação que tem entre a derivada direcional e o vetor gradiente, tá? Para duas variáveis. Para três é bem parecido, né? Então vamos considerar que uma função, o f de x, y, z, função de três variáveis, né? Vou colocar aqui, ó, definimos a derivada direcional de f no ponto ABC, vou colocar aqui, ABC, ou x, y, 0, z, 0, né? Vamos deixar ABC mais protetor. Ponto x, y, 0, z, 0 aqui. E na direção do vetor unitário, U igual a ABC, por. Então, a notação que a gente usa tem essa aqui de derivada parcial, né? Derrom f, derrom u, no ponto, aqui x0, y0, z0, ou o deusinho, né? Para identificar. Isso aqui é o limite, quando h tende a 0, de f de x0 mais AH, eu vou colocar na linha de baixo porque aqui não vai caber. Estou vendo que não vai caber. É igual limite, quando H tende a 0, quociente, né? F de x0 mais AH, y0 mais BH, z0 mais CH, menos a f de x0, y0, z0, sobre H. Então, se o limite existir, né? Então, se esse limite aqui existir quando H tende a 0, esse é a derivada direcional da f na direção do vetor U unitário no ponto x0, y0, z0, né? Então, lembrando que a gente usa também notação o f de x0, y0, z0, também é a notação que a gente usa para derivada direcional, tá? Bom, da mesma forma que a gente viu para funções de duas variáveis, né, a gente pode definir aqui, né, o vetor gradiente. Então, quem é o vetor gradiente para uma função f de três variáveis, né? Então, a mesma notação aqui do nárola f, x0, y0, z0, são as derivadas parciais da f, né? Derrom f, derrom x em x0, y0, z0, derrom f, derrom y em x0, y0, z0, vírgula, vou colocar aqui embaixo, tá? Derrom f, derrom z, em x0, y0, z0. Esse aqui é o gradiente da f do ponto x0, y0, z0. Então, lembra que para uma função de duas variáveis, aqui apareciam as derivadas parciais em relação a x e y. Como eu estou com uma função de três variáveis, aqui aparecem as derivadas parciais em relação a x, y e z. Se eu tiver com mais variáveis, mesma coisa, vai aparecer todas as derivadas parciais aqui, tá? E a gente viu também, né, que tem uma relação entre a derivada direcional e o gradiente, né? Então, aqui também eu vou colocar, né, a gente tem essa mesma relação. Eu vou fazer as mesmas contas, né, que a gente fez para duas variáveis. A conta é exatamente a mesma. Então, a gente tem
que a derivada direcional de f na direção do vetor u no ponto x0, y0, z0, isso aqui é fx, x0, y0. Vou colocar na linha de baixo para ficar melhor. Que é fx, x0, y0, z0, que multiplica a, mais fy, x0, y0, z0, que multiplica b, mais fz. Lembrando que a derivada é parcial em relação a x, em relação a y, em relação a z, x0, y0, z0, multiplica c. A gente fez essa conta aqui para a função de duas variáveis. Isso aqui nada mais é que o gradiente da f no ponto x0, y0, z0, produto escalar com o vetor u. Tá? Então, a derivada direcional da f no ponto x0, y0, z0 na direção do vetor u é o produto escalar do vetor gradiente no ponto escalar do vetor u. Tá? Então, é a mesma ideia que a gente viu para a função de duas variáveis, né? A gente consegue passar para 3. Claro que a gente precisa da existência das derivadas parciais. Na verdade, a gente precisa mais um pouquinho, né? A gente precisa ter as derivadas parciais contínuas. Tá? Bom, vamos ver um exemplo para calcular aqui a derivada direcional. Então, vamos considerar aqui, seja f de x, y, z igual a x seno de y, z, termine a derivada direcional, ou a derivada da f no ponto na direção do vetor, né? Derivada de f no ponto 1, 3 e 0 e na direção do vetor v igual I mais 2J menos K. Certo que aqui eu estou usando V, né? Não coloquei U porque estou deixando U sempre que a gente for trabalhar com vetor unitário. Tá? Bom, então, só para a gente relembrar, né? Para eu calcular a derivada direcional aqui, o meu vetor U tem que ser unitário, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber se esse V é unitário. Se ele não for unitário, a gente calcula o versor dele, né? O versor é um vetor de mesma direção, sentido, porém de norma 1. É só pegar o V e dividir pela norma. Então, vamos primeiro calcular a norma do V. Então, ó, quem é? Primeira coisa, né? Calcular a norma aqui do vetor V. Como que eu calculo a norma? É a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, o que multiplica I aqui é 1 ao quadrado, mais o que multiplica 2 aqui, o que multiplica J é 2 ao quadrado, mais o que multiplica K é menos 1 ao quadrado. Isso aqui dá raiz 1 mais 4 mais 1, raiz de 6. Então, observa que o V ele não é unitário, né? Ele tem norma raiz de 6. Então, ó, quem vai ser o U? Né? O U vai ser o V sobre a norma de V. Ou seja, isso aqui é o quê? Ó, já vou escrever aqui em função das coordenadas, né? Fica 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e menos 1 sobre raiz de 6, né? Então, a gente vai calcular a derivada direcional na direção desse vetor U. Tá? Bom,
Agora, quem é o gradiente da função? Então, primeiro eu calculo o gradiente num ponto XYZ qualquer, né? Depois a gente avalia no ponto dado aqui. Então, bom, quando eu derivo isso aqui em relação a x, vai dar seno de YZ. Então, o primeiro componente do vetor gradiente é a derivada parcial da função em relação a x. O segundo é a derivada em relação a z. Então, em relação a y, né? Então, a derivada de x seno y, o x sai da derivada, né? A derivada do seno y, a derivada do seno é cosseno, yz, vezes a derivada do yz em relação a y. Né? Então, vai dar o z aqui fora. Então, vai dar x vezes z cosseno de yz. Lembrando que a hora que eu derivo parcialmente, eu derivo em relação à variável, as demais ela se comporta como constante. Agora eu vou derivar em relação a z, então x é constante, a derivada do seno é cosseno, vezes a derivada do produto de yz em relação a z. Então vai dar x vezes y cosseno de yz. X vezes y cosseno de yz. Bom, avaliando em 1, 3 e 0, o que acontece? Então, o gradiente da f em 1, 3 e 0, isso aqui é igual. Bom, na primeira componente vai dar seno de 0, né? Na hora que eu ponho o z igual a 0. Na segunda, bom, com o z igual a 0 já vai dar 0, né? E na terceira, o x é 1, o y é 3, vai dar 3. Cosseno, o y é 3 e o z é 0, cosseno de 0. Ou seja, seno de 0 é 0, 0, 3, cosseno de 0 é 1, dá 3. Então, a derivada direcional da f nesse ponto, na direção desse vetor, né? Então, derivada direcional da f. Eu vou colocar aqui no u, né? Porque a gente sempre calcula no unitário. Lembrando que esse u aqui é o que a gente normalizou o v. Isso aqui no ponto 1, 3, 0 é o produto escalar do gradiente da f 1, 3 e 0 com o vetor u. Isso aqui dá o quê? Bom, o gradiente no ponto dá o vetor 0, 0, 3. Produto escalar com o vetor aqui unitário dá 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e menos 1 sobre raiz de 6. Então, lembrando que a hora que a gente faz esse produto aqui, produto escalar, a gente multiplica componente a componente e soma. Então, 0 vezes isso dá 0, 0 vezes isso dá 0, 3 vezes menos 1 sobre raiz de 6. Então, bom, posso racionalizar, né? Vou multiplicar por raiz de 6, fica 3 raiz de 6 sobre 6. Isso aqui dá menos raiz de 6 sobre 2. Então, esse é o valor da derivada direcional dessa função f, nesse ponto aqui, na direção desse vetor v aqui. Né? Lembrando que a gente sempre tem que normalizar ele. Ok?